Amados irmãos, nós vamos trazer algumas mensagens sobre família e nós queremos começar tratando logo a respeito do marido. Depois nós falaremos da mulher, da família de uma forma geral na sequência. E a nossa meditação será em 2 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos a sabedoria e a humildade para aprendermos da tua palavra, para que possamos ser maridos ideais, maridos que realmente venham agradar ao Senhor à frente da sua família. Pai, ajuda-nos, pois precisamos da tua graça para cumprirmos os nossos deveres como esposo, como pai e assim sucessivamente. Nós pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema será o marido ideal. Certamente, com o tempo, esse marido ideal tem ficado escasso. Mas o que seria o marido ideal? Seria aquele homem que se adequa aos sonhos e os desejos da sua esposa? Ou aquele que cumpre o papel estabelecido por Deus? As Escrituras são claras em mostrar que Deus estabeleceu o homem ideal. E isso pode ser visto na vida de Urias, o homem que Davi mandou assassinar, ordenando que fosse colocado à frente da batalha, sendo ele soldado de retaguarda. E nesse pequeno relato de Natã, em forma de metáfora, podemos ver claramente que Urias foi um homem que preencheu os requisitos de um marido ideal. Portanto, o marido ideal é aquele que preenche os requisitos de Deus para o casamento. E ele consegue preencher esses requisitos primeiro cumprindo o rito legal do casamento. Quando Natã diz que Urias comprou Batseba, ele faz menção do dote que era pago pelo noivo aos pais da noiva, como uma garantia de um compromisso sério e inquebrável. Uma tradição comum entre os judeus, na cultura judaica. Isso fica claro no casamento de Isaac e Rebeca, quando o servo de Abraão dá uma quantidade considerável de riqueza à família de Rebeca. Também Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, por ter o seu genro enganado. Ele teve que trabalhar mais 7 anos, então ele trabalhou 14 anos para ter Raquel como sua esposa. Saul estabeleceu para Davi se casar com Mical, sua filha, sem prepúcios de filisteus, como dote. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 18, 25 a 27. E depois Moisés, por orientação divina, regulamentou o dote em Êxodo 22, 16 e 17. Esta verdade, ou seja, o pagamento do dote, também pode ser vista claramente na vida do Senhor Jesus Cristo, pois ele pagou o maior dote por sua esposa, por sua noiva. Pagou ao Pai um preço altíssimo, não de ouro, não com ouro nem com prata,
mas com seu precioso sangue, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Portanto, perceba que Urias foi um marido que cumpriu os ritos legais do casamento. Demonstrou um caráter autêntico de um servo temente a Deus, que honrou a família da noiva, a noiva e depois a sua esposa, demonstrando um caráter incrível. Mesmo quando Davi diz para ele descer para sua casa, lavar os pés e deitar com a sua esposa, porém Urias não foi para sua casa. Ele ficou deitado na porta da casa real com os servos do Senhor. E quando Davi ficou sabendo disso, ele chama Urias e diz: não vens tu de uma grande jornada? Por que não desce para a tua casa? E a resposta de Urias revela o caráter desse homem, pois ele diz: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha esposa? Tão certo como tu vives e vive a tua alma, não farei tal coisa. Assim, meus irmãos, Urias nos revela o seu caráter, o caráter de um homem que temia Deus e que amava o seu próximo, Certamente, na nossa cultura, não há, porém, o pagamento de dote, mas há os princípios de Deus para o casamento, os princípios que evidenciam um caráter temente a Deus, respeitoso à esposa e à família, que é ter um casamento sadio, santo e um noivado dentro do tempo e um casamento até que a morte os separe. Assim, o marido ideal é aquele que obedece à palavra de Deus e se posta com santidade no noivado, no namoro, no noivado e no casamento. Tal como aconteceu com Urias, porque essa é uma expressão de um servo que teme a Deus e que honra a Deus, honra a moça e a sua família. Muitos jovens namoram sem qualquer finalidade de casamento em nossos dias, meus irmãos, somente para não estar sozinho. E infelizmente há uns que ainda se envolvem intimamente com a moça, mas essa é uma postura condenada por Deus, pois quem assim procede nunca será um marido ideal, porque não tem caráter, não teme a Deus, não honra a esposa, nem a noiva, a namorada e a noiva, e nem a sua família. E eu digo uma coisa para você, você pode até pensar que isso não tem muita importância, mas acredite, aqui está o fundamento de um casamento duradouro. Muitas famílias se formam e se destroem porque esses princípios são desconsiderados. O que começa errado dificilmente terminará certo. E eu aconselho as moças que, se um rapaz que você namora quiser ir além do limite da santidade e do respeito, termine na hora com ele. Não dê uma próxima oportunidade para ele, porque é melhor que você sofra agora do que você derramar as lágrimas de arrependimento depois. Não pense que um homem que não honra a Deus, que não respeita você, vai lhe respeitar no casamento. Portanto, entenda que o princípio fundamental aqui é o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu como uma demonstração de um caráter de um homem que honra a Deus, a moça e sua família, desde o namoro, noivado e no casamento. Lembre-se que Jesus e a igreja são o padrão, o exemplo do casamento cristão. Jesus pagou alto preço ao Pai pelo dote da noiva. E ele honra a sua noiva, ele é fiel à sua noiva. E ele virá buscá-la para efetivar o casamento no céu. Assim, meus irmãos, deve ser
o marido ideal. Tem que começar desde o namoro, noivado, para que no casamento possa continuar de uma forma maravilhosa. O segundo aspecto que ele preenche dos requisitos de Deus é a provisão para as necessidades da esposa. Ele cumpre esses requisitos provendo as necessidades da esposa. O texto diz que Batseba comia do seu bocado e do seu copo bebia. Entenda que quando o homem dá os passos dentro das diretrizes de Deus, os primeiros passos, ele se tornará o marido que cumprirá as suas responsabilidades como supridor, como provedor da sua casa, da sua família. Natã diz que Batseba comia do bocado e bebia do copo de Urias. Para isso, ele encarava um trabalho árduo e perigoso. Ele fazia parte do exército de Davi. Certamente enfrentou muitas guerras, porque sabia que era seu dever suprir as necessidades da sua esposa, da sua casa. A frase comia do seu bocado, isso nos mostra que Urias era um homem que compartilhava aquilo que tinha com a sua esposa. Compartilhava os seus recursos. Tem esposa que não sabe a senha do cartão do marido. Outra não sabe quanto o marido ganha. Mas Urias era diferente. Ele compartilhava o seu ganho. Não somente do pão, mas também das informações. O Senhor Jesus Cristo ele foi enfático em dizer que toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como está a tua casa, meu irmão? Você tem suprido a necessidade da tua esposa, da tua família? Saiba que esse é o ossos do ofício. Ter uma esposa é um privilégio imenso, grandioso, mas todo grande privilégio traz grande também responsabilidade. Observe que Urias, ele era um homem que compartilhava o que tinha com a sua esposa, mas também ele era um homem de afinidade, porque diz que ela comia do seu pão e bebia do seu copo. Você tem mantido essa afinidade com a sua esposa? Lembre-se, ambos estão no mesmo barco. Ambos devem cuidar para que o seu casamento não afunde. Precisam ser zelosos para que todas as coisas possam continuar uma bênção na família. Mas lembre-se, marido, nós somos aqueles que têm o dever de suprir a necessidade da nossa casa. Você é o supridor da sua família. Prover a necessidade envolve compartilhar, afinidade, que brota do amor, que é a nossa terceiro requisito, né? Demonstrando amor para a esposa. Porque diz o texto que Batseba dormia nos braços de Urias. Perceba que o cumprimento legal dos ritos do casamento redunda em um marido que supre, que compartilha, que tem afinidade com a sua esposa, que demonstra amor. Então eu posso dizer, com base na palavra de Deus, que o marido que não cumpre os ritos do casamento, que não supre a necessidade da esposa, não a ama, porque quem ama cuida, zela e dá carinho. Isso está claro na frase, dormia nos seus braços. Você tem feito isso com a sua esposa? Ou você tem deixado que a convivência abafe a chama do amor? Que o teu amor cada dia venha a ficar mais fraco em relação à tua esposa? O marido ideal jamais permite que a chama do seu amor por sua esposa se enfraqueça. Pelo contrário, ele fará de tudo para mantê-lo ativo, assim como um assador que abana as brasas para que o fogareiro permaneça ativo, vigoroso. Assim o marido faz no cultivo do seu amor para com a sua esposa.
Batseba dormia nos braços de Urias. Isso nos ensina que Urias tinha um tempo para sua esposa. Isso é importante. Não somente ter um tempo, mas um tempo de qualidade. Ter tempo e tempo de qualidade. Dormir nos braços nos ensina que Urias era um homem romântico e carinhoso. Às vezes a gente vai perdendo com o tempo esse romantismo, mas isso é pecado. E isso é gravíssimo. Todo marido que procede dessa forma, ele entristece a sua esposa. O marido ideal, ele conhece a sua esposa e ele sabe como agradá-la e assim procede. Todo ser humano, meus irmãos, precisa de palavras de afirmação. Principalmente a mulher, tais como você é linda. Você diz isso para sua esposa? Este vestido ficou maravilhoso em você, ficou bem em você. Você tem dito que a ama? Ou tem dito, esta comida está maravilhosa, você me faz feliz, e assim sucessivamente? Às vezes nós tornamos o nosso casamento insípido, porque nós perdemos o romantismo. Mas o amor verdadeiro, meu irmão, ele nunca permite que a chama do amor venha enfraquecer. O marido ideal, ele mantém a chama viva e acesa do seu amor para com a sua esposa. Entenda que a maioria das traições são porque a gente dá brecha para Satanás trabalhar nessa área. A gente não fala sobre que ama, palavras carinhosas, e vem o filho do inimigo e lança suas setas. Claro que nada justifica uma traição, mas às vezes a gente abre brecha. O marido ideal tem tempo para a sua esposa e tempo de qualidade. Não esqueça isso. Saia da rotina. Leva a tua esposa para passear, tomar um sorvete, jantar fora. E eu digo para vocês, nem sempre é preciso gastar muito. Basta proporcionar um ambiente envolvente, aconchegante, agradável, cheio de ternura. Isso é o suficiente. Não é dinheiro, não é o que você gasta, é o ambiente que você proporciona. O marido ideal é aquele que ama, demonstra amor. O Senhor Jesus foi claro em mostrar na sua palavra que o amor ele deve ser falado, mas também ele deve ser provado. Jesus disse aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos. Então ele fala que ama, mas também a Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então ele provou o seu amor. O amor é falado, mas também é provado. Às vezes nós achamos como marido que suprir a necessidade, né, da casa, da esposa, aquilo que ela necessita, é o suficiente, já é uma demonstração de amor. É uma demonstração de amor, sim, mas o amor tem que ser falado, tem que haver carinho, tem que haver ternura e também, meus irmãos, tem que haver respeito à esposa. O texto diz que Urias tinha Batseba como uma filha. A filha, o pai protege. E assim deve também o marido proceder, o marido ideal. Proteger a sua esposa, dando atenção, dando carinho, mas também livrando-a de feridas emocionais. Muitos homens são ríspidos com suas palavras, ferem a esposa e nem se toca, né? E assim procede o casamento, matando dia a dia a sua aliança, o seu casamento, a sua esposa. Porque o marido ideal jamais ele vai falar palavras que venham ofender a sua esposa, jamais ele vai falar mal da sua esposa, pelo contrário, ele vai dizer, como disse o marido da mulher de Provérbios 31, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então, o marido ideal, ele vai cuidar da sua esposa. Tem homens, tem esposo que falam da sua esposa, dos seus defeitos, das suas dificuldades,
Infelizmente, muitos maridos procedem assim, até difamam a sua esposa. Porém, se a esposa não procede corretamente, o marido é o culpado. Isso é importante que nós, como maridos, saibamos, porque o dever do marido ideal é a instrução da sua esposa. Instrução da sua esposa, segundo a palavra de Deus, como ela deve proceder. Cristo não fala mal da sua noiva, a igreja. Pelo contrário, ele a exorta para que ela proceda segundo o padrão da sua família. Cada família é uma nação. Cada família tem suas normas, seus costumes, suas regras, etc. E o marido é aquele que deve orientar sua esposa a proceder sabiamente, né? E ele deve fazer isso com amor, com tato, com respeito, com sensibilidade, para que a palavra de Deus se cumpra na vida da sua família. A Bíblia diz que o marido deve viver a vida comum do lar com a sua esposa com discernimento, tratando com consideração e respeito. É isso que Deus determinou para nós, é isso que Ele espera de nós como maridos. O marido ideal jamais vai falar mal da sua esposa. Ele trata como uma filha, ele zela, ele protege. E espero que você esteja fazendo assim, meu irmão, com a sua esposa. Lembre-se, o fracasso da tua casa é a culpa tua, meu irmão. Porque Deus, Ele cobra de nós, maridos, a responsabilidade. Lembre-se que quando Adão e Eva pecaram, quando Deus vai em busca de ambos, Ele não pergunta de Eva, Ele pergunta de Adão. Adão, onde tu estás? Porque ele é o líder. Uma família feliz é o sucesso do marido. Uma família triste, uma esposa batida, a culpa é do marido. Então, o marido ideal sabe que o sucesso ou o fracasso do seu casamento depende dele. O fracasso é sua culpa. E o sucesso é uma honra para ele. Ele sempre terá a iniciativa de prover tudo que for necessário para o seu casamento ser uma bênção nutrido de amor. Não importa a dificuldade, o marido ideal fará o possível para ver sua esposa feliz. E a nossa oração e a minha oração deve ser que o Senhor nos ajude a procedermos assim, como maridos ideais, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que você seja o marido ideal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sermos uma bênção para a nossa esposa, que ela possa ser feliz, né? Que tenhamos tempo, que ela possa dormir em nossos braços, que nós possamos ter a atitude de ser maridos carinhosos, devotados à nossa esposa, assim como Cristo é para a sua igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Pai, obrigado pela nossa família, em especial pela nossa esposa. Louvo a Ti pela minha esposa, pois é um presente do Senhor. E eu peço que o Senhor me ajude a ser o marido ideal. Reconheço as minhas falhas, e eu peço perdão diante do Senhor. Peço que o Senhor me abençoe cada dia a ter sempre um romantismo, um amor para com ela, respeito em todos os aspectos. Me abençoe e abençoe meus irmãos, para que nós possamos ser maridos ideais. Em nome de Jesus. Amém.